Sejam bem-vindos a mais um episódio do Segue no Cash, o seu podcast de finanças, empreendedorismo e negócios, e hoje com um tema ideal, um tema imprescindível para se falar de negócios, que é networking, né, Lucas? Com certeza, né? Se você quer que o seu negócio perpetue, você tem que trabalhar o networking, não tem jeito. Nosso ilustríssimo convidado, muito obrigado pela presença, doutor Obrigado, Eugênio Eliseu, diretor, posso dizer, do maior grupo de network do mundo, Business Network International, o famoso BNI. Com foco em negócios, sim. Negócios. Conta um pouquinho mais como que foi sua história com o BNI, fala um pouquinho de você pra gente. Então, eu sou empresário já há muitos anos e naquele momento que tinha saído da crise de 2008, o Brasil passou bem pela crise, mas depois entrou em crise, né? E não diferente foi a minha empresa. E aí eu comecei a procurar meios de fazer network. Aí eu fui parar na Associação Comercial de Minas Gerais, na Seminas. Bacana. E aí, naquela coisa de estar na Seminas, a gente teve uma missão para Portugal. E nessa missão, como eu não sou brasileiro, eu sou português. Bacana. Aí, coincidentemente, eu estava completando 40 anos. No meio da viagem, minha mãe mora lá. Ela foi me buscar para almoçar. Aí o pessoal quis saber um pouco mais da minha história, saber quem que eu era. E eu fiquei muito próximo do presidente da Seminas na época. E coincidentemente, 2 meses depois, vieram 2 portugueses ao Brasil, aqui em Minas Gerais, e contactaram a Seminas. E como eu sou português, eles me chamaram para receber os 2 portugueses, né? E os 2 portugueses já faziam parte do BNI em Portugal, tinham treinado a equipe de diretores em São Paulo, e por isso eles tiveram o privilégio de escolher um estado para atuar no BNI. Então vieram, conversaram nas Seminas, acharam Minas Gerais muito parecido culturalmente com Portugal. E como eu estava lá nessa reunião, eles me convidaram para fazer treinamento de diretor. Para quem não conhece, assim, não entende, porque a gente sabe, entende um pouco do BNI, né? Eu já fui no BNI, eu sou membro do parte BNI hoje, do BNI Excelência, que é um dos grupos aqui de Belo Horizonte. Mas para quem não entende, assim, para quem não sabe o que é BNI, né? Às vezes você vai perguntar, faço parte do membro do BNI, é um grupo de empresários, para explicar assim mais didaticamente como é que você eu faz. até nesse período que eu conheci os 2 portugueses, que são meus sócios hoje, eu não sabia o que era BNI, né? Estava na Seminas já? Já estava na Seminas, não sabia, e eu continuo até hoje falando que o BNI é um ilustre desconhecido, né? É um ilustre desconhecido com 38 anos de mercado. Pois é, completou agora no domingo, né? No dia 8, completou 38 anos. E é uma organização fundada por um americano chamado Ivan Misner, que tem alguns livros sobre network. Esse é um livro que conta a história do BNI, focado nos cases do BNI, que ele veio colocando, como é que foi acontecendo ao longo desses 38 anos, né? Então, em 85, ele começa o BNI com uma situação que ele tinha perdido muito faturamento da empresa dele e precisava fazer negócios. Então ele faz um jantar na casa dele, com os amigos, e conta a situação dele, e eles começam a se ajudar. Essas reuniões começaram a render, até que ele, no primeiro ano, ele montou 20 equipes do BNI. E o BNI tem como característica equipes de empresários que não concorrem entre eles, né? Onde todo mundo ali tem um conhecimento de um empresário com um business diferente do seu. Sim, né? Com especialidades diferentes. E aí é que está o grande lance, né? Porque se vocês pararem para ver, o BNI, hoje com 298 mil membros, gerou no mundo todo, são 76 países, né? Gerou 20,4 bilhões de dólares em negócios fechados para os seus membros, né? É um volume de negócio muito grande. E o BNI também tem uma característica que não trabalha com comissionamento. Uhum. Então, isso também facilita muito para gerar negócio. Sim. Tem dos valores, né? O BNI tem vários valores. E até a capa do livro que está escrito é o Giver's Gain. Eu queria pegar um trecho aqui, até separei, para ler um pouquinho do que eu acho que é o cerne do que significa representa o BNI, né, que é o conceito de dar benefício aos outros. O principal valor do BNI é o Giver's Gain. É um tema ético.
comum a todas as religiões e todas as culturas. Trate os outros da maneira como você quer ser tratado. Se você deseja obter referências, faça o melhor trabalho que puder para dar referências a outras pessoas. Né? Acho que é aquela a tradução melhor, contribuir para ganhar, né? Aquela questão, né? Poxa, o Eugênio me ajudou na minha empresa. Eu vou fazer de tudo para ajudar ele também. Acho que dentro de todos os valores do BNI, até a capa do livro é essa, né? E acho que é onde o BNI ele que se baseia, né? É esse conceito do Giver's Gain. O Giver's Gain não é só um valor, é uma filosofia também, né? Então, dentro dessa filosofia, eles aplicaram justamente nessa questão de uma lei universal, né? Que você se doa para poder ter de volta, né? Sim. E o mercado nosso, principalmente o ocidental, ele é um mercado muito isolado, a pessoa fica sozinha, né? E no BNI não, ela tem com quem conversar, ela ajuda. A gente vê muito que a gente é preparado para assim, eu tenho que matar o meu concorrente. No BNI não. No BNI os concorrentes são parceiros, né? E a gente tem que entender que é um ecossistema que atua no mercado, que está no mercado para sustentar tudo. Se você sai matando todo mundo, todas as empresas, você não tem sustentação. Sim. Né? Aí a questão de você entra num grupo, né? Você meio que começa a fazer parte de uma fraternidade, teoricamente. É uma assim, comunidade de empresários e aí entra um outro valor que é aprendizado contínuo, né? Então, vocês trabalham com a parte de finanças, eu vou marcar 1 a 1 com vocês e vou entender como é que funciona. E se eu souber de alguém que queira o negócio de vocês, tem palavras-chave que vocês vão me ensinar, essa coisa toda, eu vou estar sempre com isso na mente. Então, eu passo a ser uma mão de obra de vocês. Sim. E vocês minha. Então é uma troca. Funcionário de marketing, vamos dizer assim. De alto gabarito, né? Porque são pessoas que você não vai ter horário para trabalhar, porque a gente brinca que um evento de velório é um evento. E lá podem surgir negócios, né? Então você vai ver pessoas que não vê há muito tempo. E as pessoas, não, minha filha está com 15 anos. Não, há 15 anos, aí você começa a lembrar. Tem um fotógrafo, tem um salão de festa, tem um buffet. Vai fazendo as conexões. A gente começa a fazer as conexões e começa a fazer as indicações, né? Então, isso, além de gerar negócios, gera ensinamentos para a gente, né? O aprendizado contínuo, que é um valor. Hoje o BNI Minas está com quantos grupos? Em Minas Gerais, nós temos 33 grupos. São 987 membros hoje. Números tirados ontem. Desbravar. Como é que foi o início? O início foi bem complicado, porque assim, só tinha BNI em São Paulo. Então, tanto que eu entro para o BNI há 10 anos atrás e o nosso grupo mais antigo vai fazer 9 em março, né? Então, gastei um tempo, primeiro, para conseguir o espaço para fazer as reuniões, que as pessoas achavam que era mais um grupo de network, né? Que não ia levar a nada. E depois a gente, para ter as pessoas entrando para o grupo e admitindo que poderia ser uma boa ideia para eles, foi mais um ano de conversa, né? Então, assim, os primeiros grupos foram lançados em 2014, em março de 2014, um no dia 19 e outro no dia 21. Foram 2 grupos logo de Foram 2 grupos de cara. Quantas pessoas que tinham mais ou menos? Tinham 27 no grupo do dia 19, 22 no grupo... Na primeira reunião já tinham 27. Mas nós passamos um ano reunindo essas pessoas, né? Então, tinha 27 no princípio e 22 no progresso. Na primeira reunião, né? Primeira reunião oficial. No lançamento, né? E aí a gente fez o lançamento já com os convidados e foi um evento para 200 pessoas. Nossa Senhora! Então, eram eventos muito grandes nesse sentido, né? Sempre com foco em empresários. Até hoje a gente faz os dias do convidado, lançamento, essa coisa toda com foco em empresários, né? Depois que teve esses 2 primeiros já startados, tracionou melhor? Foi mais tranquilo de... Aí o terceiro grupo saiu 6 meses depois, foi sair em outubro. Aí já o quarto grupo já saiu com 2 meses depois, e aí depois o negócio começou a girar mais rápido, né? Entendi. O boca a boca começa. Não tem jeito, né? E é importante também para o grupo também exercitar esse processo, né, de ter cada vez mais pessoas de diferentes áreas ali, né? E assim, o início foi muito complicado porque o BNI mais próximo era em São Paulo.
Uhum. O estado que tinha BNI era São Paulo. Nós estávamos a 600 quilômetros. E eu, novato, estava aprendendo com os membros, com todo mundo que estava ali dentro, né? Então, os meus sócios em Portugal, que eram quem conhecia mesmo o BNI. Então foi muito aprendizado no início, né? Hoje no Brasil, em termos de tamanho ou de geração de negócios, quais são os maiores polos em, se eu olhar estado hoje? Hoje, o Paraná é muito forte, Minas Gerais e São Paulo. Mas tem mais estados? Assim, é bem difundido no Brasil? Nós estamos hoje em 14 ou 15 estados. Bom, Brasil todo, quase. Já está bem difundido. Mas existe também, né? Acho que para ficar claro, também existe uma troca entre os grupos. Mas não fica ali só num grupo, né? Não. Existe, nós temos treinamentos e os treinamentos são comuns para todos os grupos, então já começa uma troca aí. Nós temos alguns eventos online que fazem com que as pessoas daqui conversem com pessoas de São Paulo, de Curitiba, de Portugal, dos Estados Unidos, de vários lugares no mundo. Então acontecem eventos eventuais. O BNI por si só, naquela equipe, é uma reunião semanal, né? Então, como é uma reunião semanal, é com o intuito de gerar essa relação de convivência, né? Existem estudos que para a gente trabalhar a confiança das pessoas, a gente tem que conviver com aquela pessoa pelo menos 200 horas, né? Então, as pessoas acham que confiança se ganha do dia para a noite, né? Ainda mais o nosso ramo, né? Eu ainda ia brincar ainda que eu falar assim que o BNI nasceu para ser mineiro. Ele tinha que nascer aqui. Você está falando uma coisa que para mim tem uma característica muito interessante, que Curitiba e Belo Horizonte pegaram muito bem o BNI, né? Em Minas tem uma questão do tete a tete, né? Tanto que a gente sofreu muito com a pandemia, porque as pessoas já não aguentavam mais estar na frente do computador. E nós chegamos a ter 1.200 membros só aqui na região de BH e região metropolitana. Nós estamos batendo agora a casa dos 1.000 de novo no estado inteiro. Porque se a gente for olhar a história do BNI aqui no estado, a gente começa em Belo Horizonte, 2 anos depois a gente vai para a região metropolitana. E agora, há 1 ano e meio atrás, é que a gente começou no resto do estado, né? Então, 1.200 membros que a gente chegou a ter foram só aqui na região metropolitana, BH e região metropolitana. Muita gente. E perdemos muita gente com a pandemia. Eu ia chegar nesse ponto, bom que você já tocou nele, a questão da pandemia. Eu tava na época da transição de tudo normal, pandemia, fecha as portas, todo mundo em casa. O BNI, não me lembro exatamente a data ao certo, mas não foi coisa de 1 mês assim, já se readaptou para colocar no modelo online. Eu lembro bem das datas, porque eu estava em Uberaba, fazendo reunião para montar o grupo lá. Foi quando a gente começou a sair da região metropolitana. E no dia 16 eu voltei para Belo Horizonte com um comunicado que estava tudo fechado. Eu tinha viagem marcada para Recife, porque eu sou diretor lá também, 2 dias depois. E eu já não fui para Recife por causa da pandemia. Então, dia 16 o BNI parou. 1 semana depois, a metodologia, a parte tecnológica foi toda liberada. Nós tivemos 1 semana para adequar e mais 1 semana estava funcionando. Então, já na última semana de março, a gente já estava rodando os testes com as equipes. Para mim, assim, eu passei a pandemia praticamente inteira no BNI. Você falou de se sentir isolado, do conceito geral de como é importante se aproximar. Durante o período da pandemia, o BNI foi talvez a única ferramenta que eu conseguia falar do meu negócio para alguém. Que eu conseguia manter a minha comunicação ativa, de estar sempre criando conexão e criando um laço, porque você não sai de casa. Eu converso com quem mora comigo. No máximo, às vezes, era jogar o lixo no quintal e topava com alguém e dava um oi. E estava todo mundo muito assustado. Muito assustado. É isso que eu ia falar agora. E o BNI garantia uma frequência não só de conversar de negócio, mas também de desabafar, conversar, manter um contato com pessoas diferentes do... Tem pessoas vivas do outro lado. As reuniões do BNI são semanais, 1 vez por semana, 1h30. Mas a gente tem histórias pelo mundo afora de equipes que estavam se reunindo 2 vezes por semana justamente por causa desse isolamento. No meio da pandemia. A Itália, então, era muito forte essa questão de reuniões 2 vezes por semana porque eles se sentiam sozinhos. Então, o povo aqui, nosso, ainda é mais caloroso e tudo, mas lá fora tem regiões que o pessoal é muito frio para essas coisas. Entendi. Para mim, o meu negócio se sustentou. Na época eu era assessor de investimentos ainda, a gente não tinha migrado
para o modelo de consultoria aberto na nossa própria empresa. Mas meu negócio se sustentou muito graças ao BNI. Então, para mim, foi um alívio não só pessoal, mas profissional também. Você tem histórias e cases assim? Acho que foi porque teve um... Na verdade, assim, nós temos várias histórias antes da pandemia e na pandemia é muito claro quando as pessoas começam a ter dificuldade financeira que saem do BNI, aí o negócio vai embora mesmo, né? Porque muitas empresas tinham 20, 30, 40% dos negócios vindos do BNI, indicados por BNI. Algumas empresas, antes da pandemia, nós temos um caso de um membro que começou logo na segunda equipe nossa, que hoje tem uma empresa de marcas e patentes. Na época ele abriu a empresa e se baseou no BNI. Na Copa de 2018 eu conversei com ele, ele tinha 90% dos negócios vindos do BNI. Hoje ele conseguiu diluir isso um pouco mais, porque está com escritório já pelo Brasil inteiro e tudo. Mas foi um sucesso para ele. O BNI ajudou muito a alavancar o negócio dele em marcas e patentes. E na pandemia a gente viu muitas pessoas fecharem a porta, sendo que se tivessem mantido no BNI, pelo menos tinham alguém para poder estar referenciando negócios. Né? Mas assim, as pessoas começaram a entrar em parafuso também, né? E ficar na frente do computador o dia inteiro não era fácil. Porque querendo ou não, por mais que o BNI tinha essa válvula, né? Você está sentado na frente do computador, teoricamente você está trabalhando, né? Então você está ali sozinho o tempo todo, realmente não dá para julgar, que foi uma coisa muito maluca que aconteceu, mas às vezes se tivesse um pouquinho mais de persistência, né? Eu acho que tem muito a ver, igual a gente estava conversando um pouco antes do podcast, né? O momento que está vivendo das bolsas tem que ter sangue frio. A pandemia também mostrou muito isso, né? Que a gente teve que ter muito sangue frio enquanto empresário. É lógico que guardadas as proporções da bolsa, mas é muito por aí, porque de repente você deixou de ter tudo e não tem faturamento entrando, suas reservas estão todas indo embora, você não sabe como é que vai pôr comida na mesa, em casa. Então as pessoas realmente entraram numa espiral meio louca, né? Essa questão do empreendedorismo é engraçado, né? A gente está fazendo essa analogia com o mercado financeiro, né? E com a parte que é o nosso business, que é gestão de investimento. Mas se você para pensar, o empresário, é um investimento, e se ele não tiver um horizonte de longo prazo, o que vai acontecer no curto prazo é exatamente o investidor que está ali investindo para o curto prazo também. Acontecer alguma coisa, ele vai, nos termos do mercado, panicar. Se você parar para pensar, quando a gente conversa com alguém da área de investimentos, eles vão falar, tem que fazer o colchão de reserva. Para quantos meses? É lógico que depende muito do cliente de vocês, né? Mas alguns para 3 meses, outros para 6. Muito raramente alguém vai fazer para 1 ano. E nós tivemos um evento que durou 2 anos. Né? Exatamente. Na prática mesmo, se a gente pegar na literatura, a gente fala, poxa, você precisa ter no mínimo 6 meses, mas dependendo se você for um profissional liberal, talvez 12. Mas ninguém preparou para ter 2 anos. Ninguém se prepara. Então, assim, foi um aprendizado muito grande para todo mundo, né? Então, o negócio de vocês é bom para fazer essa analogia, porque tem muito disso, né? É fácil das pessoas entenderem nesse sentido. Né? Fala que a reserva de emergência é para cobrir imprevisto. Porque imprevisto é um imprevisto que a gente sabe que vai acontecer. Não quanto, mas ele vai acontecer alguma hora. Mas ninguém imagina que são 2 anos. Não nessa proporção. Essa proporção, ela vai um pouco fora da curva. É um evento foi muito atípico, né? Não tem como ninguém se prepara. Você fala assim, não, cara, você tem que se preparar para 2 anos. Você tá doido? Vai ficar 2 anos sem ter rendimento? Você tá ficando doido? Isso não existe, não, mas aí ninguém em sã consciência... Mas que sabe os primeiros 4, 6 meses ali, a pessoa que se preparou bem, tinha um sono um pouco mais tranquilo do que os demais. A base, tanto da vida pessoal quanto a profissional, conta também financeira, vem do planejamento e começa pela reserva mesmo. Mas porque eu mesmo, quando a gente teve a notícia do fechamento do mercado, essa coisa toda, eu imaginava que a gente ficasse fechado até outubro de 2020. Eu não imaginava que a gente fosse cair. Eu caí no conto de que ia ser 30 dias, assim, só rapidinho, já a gente volta. Não, eu tinha para mim que, quando eu tomei noção da proporção que estavam as coisas, que a gente voltava no início de outubro. Entendi. Aí outubro chegou
E nada. Mas outubro deu um flash assim de liberar. Alguma coisa, mas aqui em Minas não. Foi isso mesmo. Aqui em Minas ainda foi mais radical, né? Tanto que Minas ficou como um exemplo para a parte de Covid por causa disso, né? E foi uma doideira também. Imagina como não panicar, né? Você tem filho, não tem hoje? Tem. Tem filho pequeno? Tem. Qual que é a idade desses... Eles estão hoje com 9 e com 11. 9, pois é, a minha mais velha tem 11, a mais nova vai fazer 6 agora, mês que vem. É isso, a gente está falando de 2 anos atrás. Como que você não faz, como que você não entra em pânico? Né? Você turma em casa, a gente tenta continuar a trabalhar, né? Realmente, né? Eu tenho um filho mais velho de um primeiro casamento, hoje com 29 anos, e assim, a faculdade passou a ter aula toda online. Tudo online. Pois é. Para eles, tudo bem. Agora você pega um menino de 9, que na época estava com 7 anos, estava na alfabetização, regrediu absurdamente. Sim. Absurdamente. É um desafio grande. E as crianças que nasceram nesse período? Nossa. Que não sabiam o que era convivência social? O nosso sócio Cleiton, a filhinha dele vai fazer 3 esse ano. Ela nasceu, né? Acho que é isso, né? Mais ou menos mesmo. Ela faz 3 agora, foi isso. Nasceu no meio da pandemia. Os meus meninos, a gente fala com eles, vamos ao shopping, vamos à praça. Não, querem ficar dentro de casa. Sabe que eu tô passando isso lá em casa também? É uma luta para tirar. Não, vamos ali. Não, quero ficar em casa. Quero ficar em casa, eu quero ficar no celular, no tablet, porque era o que a gente tinha, a gente precisava de continuar trabalhando. Sim. E a gente estava em casa o tempo inteiro. Você não está em casa ali à toa, né, de férias, né? A gente estava ali tentando trabalhar, tentando focar a cabeça, tirar a cabeça da loucura que estava acontecendo no mundo e tentando continuar a trabalhar. E além disso, menino em casa, né? E isso é um fato que você lembrou muito bem, que assim, algumas empresas saíram do BNI porque os pais precisavam ficar com os filhos naquele horário, né? E não tinham com quem deixar, porque não tinha mais babá ainda em casa. Então... Não tinha mais deixar menino na escola aí. Não tinha nem como deixar na escola, né? Então, assim, isso foi um ponto muito, muito complicado para os empresários, né? Tiveram que viver a vida de casa e pensar como é que administravam a empresa, né? Como que foi o desafio em si de explicar para o empreendedor? É porque assim, alguns conceitos, eles são às vezes triviais e extremamente importantes, mas passa batido às vezes na cabeça de quem está empreendendo, quem tem sua própria empresa. Igual a gente citou da reserva de emergência, o network em si é a alma de qualquer negócio, de você conectar e conhecer pessoas. Até o motivo do podcast é justamente esse também, conectar com pessoas, conversar, ouvir histórias. Como que foi o desafio assim de no meio da pandemia, todo mundo em casa e explicar para o empreendedor a importância do network, que tinha uma estrutura por trás mesmo que online para fazer negócio, para ele entrar e continuar. O BNI trabalha muito em termos de credibilidade, então as pessoas que estavam dentro do BNI acreditaram muito. E a gente já vinha com uma demanda do mercado do online muito grande, né? Então isso facilitou, mas a verdade é que em determinados mercados se beneficiaram com isso e outros se prejudicaram com isso. Sim. Então você vê São Paulo, por exemplo, a cidade de São Paulo tinha 400 membros. No início da pandemia chegou a 700. Nós tínhamos 600, nós caímos para 400. Reflete muito a rotina. Agora, cada estado. Pro paulistano, o trajeto deles depois da reunião para ir para a empresa é muito demorado, então o online é muito bom para eles. Né? É verdade. Aqui você sai de uma reunião do BNI para ir para o seu escritório, em 20 minutos você está lá. Então é tranquilo de fazer isso. E o mineiro gosta do tete-a-tete, né? Nossa, eu ia falar isso agora. Eu ia falar isso agora porque o online ele permitiu, né, que você acessasse uma quantidade de pessoas maior. Aí você tem um modelo híbrido, né? Tem alguns até que são 100% online ainda, não tem? Na verdade, assim, o nome certo, a gente chama de híbrido, mas híbrido seria eu ter uma reunião aqui presencial com vocês e outras pessoas no computador. Isso é o híbrido. Ah, tá. Nós temos um misto entre a reunião presencial e a reunião 100% online, que é uma reunião por mês acontece presencial e as outras 3 acontecem online. Então, nós passamos a ter 3 produtos, né? Antes a gente só tinha reunião presencial. Então, isso foi um benefício, porque tem uma população muito adequada, que se identifica muito com o online, né?
Agora, eu, por exemplo, para gerar a relação de confiança, eu tenho que olhar olho no olho. Né? Eu ia falar isso também. Para mim, o tete a tete, essa semana A gente não consegue mais ler Não. a parte corporal da pessoa, né? Sim. Pois eu fui visitar um outro grupo na semana passada, aí a pessoa que me convidou falou assim, a gente está no modelo misto, né? Não vou falar híbrido não. A gente está no modelo misto, né? Aí, você quer participar você vai na minha reunião no misto ou no presencial? Eu falei, não, eu só vou no presencial. Se for no vídeo, eu nem participo. Eu vou só no presencial. O que eu gosto é de pegar na mão, sentir calor da pessoa, tomar um café. Vai lá. E isso facilita, né? Porque quando você conhece a pessoa presencialmente, é mais fácil você gerar uma relação mais próxima com a pessoa. Esse bate, A afinidade vem mais rápido. Vem muito mais rápido. É mais fácil você pegar o telefone, poxa, eu te conheci num lugar tal, tô passando aqui perto do seu escritório, queria subir aí para te apresentar um produto, tomar um café com você. Então é mais fácil fazer isso. Agora você está no online, você não gera essa relação, essa liberdade que tem de pegar um telefone e ligar, eu tô passando aqui na porta do seu escritório, posso subir? A troca é diferente. A troca é muito diferente. Eu faço paralelo com o modelo de trabalho online. A gente poderia estar trabalhando em casa, né? Eles vão na casa dele, eu na minha casa, o Matheus na casa dele. A gente podia estar em casa trabalhando. Sim. A gente tem todas as ferramentas no computador. Mas a troca, aquele momento que você está ali junto, é muito importante. Não é só a troca, né? Para nós que somos pais, somos casados, então, assim, você está em casa, você nunca está trabalhando, né? Exatamente. As pessoas têm a ideia que você não está trabalhando. Exatamente. Então ainda é uma cultura muito diferente. Ela falou assim, olha, eu sei que... Ela falou assim, ó, quando você está em casa, eu sei que você está trabalhando, mas eu vou te chamar, porque não dá para ficar em casa sem ajudar em alguma coisa, sem pegar alguma coisa para fazer. Eu não vou falar ajudar, não. Se eu falar ajudar, ela me briga comigo. Né, sem pegar uma responsabilidade, né, sem participar das coisas que estão em casa, não tem jeito. Então, você acaba... Então, vou trabalhar ali. Além de eu achar que eu produzo mais, também não estando em casa, não só por essa questão de ter interferência, né, alguém atrapalhando, mas porque a troca é mais eficiente. Né? Eu não sei tudo do mercado, o João não sabe tudo, eu tô com uma dúvida aqui, às vezes ele tem uma expertise numa coisa mais do que eu, a gente troca ali, a gente faz entra em comitê e resolve, e tira as dúvidas, eu acho que é muito mais produtivo. Lucas, eu imagino que vocês, hoje, quando vão começar o negócio com um cliente, vocês vão até o cliente, não vão fazer online. Muito raramente vai fazer online. Por quê? Porque, mais uma vez, comparando vocês com o BNI, o BNI é baseado num conceito de 3 pilares, né? Visibilidade, credibilidade para ter rentabilidade. A rentabilidade não vem do nada. Sim, eu sei. E a credibilidade também não vem sem as pessoas saberem quem você é, qual o seu nome, qual a sua empresa, qual o seu negócio. Né? Então, a partir dali, quando eu conheço as pessoas, eu começo um trabalho para gerar uma relação de confiança. Quando eu gero uma relação de confiança, você confia em mim, então bacana, então agora você consegue me referenciar. Eu confiar em você não vai fazer você me trazer negócios. Agora, você confiar em mim faz trazer negócios para mim. Então é uma via de mão dupla. Eu tenho que confiar em você, você confiar em mim, para que os dois estejam trazendo negócios um para o outro. Sim, com certeza. Né? Então isso acontece muito na filosofia do BNI, né? Sim. Tem algum case assim, extra de sucesso assim, que você te marcou, algo assim, num grupo que startou muito rápido, numa empresa que decolou depois do BNI? Olha, nós temos vários casos que poderiam ser citados, né? Nós temos desde o caso de o antigo Chup Chup, né? Que é um geladinho gourmet. Para mim, chama Chup Chup. Nossa, você falou... Eu tô tentando lembrar qual era o outro nome, que não tá... Geladinho gourmet. Geladinho. Então, nós temos gente que trabalha com geladinho gourmet que diz que para ele... ela, é Estela o nome dela, ela diz que quando entrou no BNI, ela não sabia o que era ser empresário. Aprendeu a ser empresário dentro do BNI, né? Logo depois ela trouxe o filho e a filha para participarem do BNI também. Nós temos casos de mágico dentro do BNI, nós já tivemos casos de sex shop dentro do BNI, tivemos
atacado, né? Então, atacarejo, né? Dentro do BNI. Então, assim, nós temos várias... Energia solar também. Energia solar, várias especialidades, porque se a gente entra na vala comum do contador, do advogado, quase todas as equipes têm. Para não dizer que todas as equipes têm, um contador quando quer entrar hoje no BNI é muito difícil, porque dificilmente algum contador sai. Então, e todas as equipes têm contador. Sim, sim. Então, eu tô dando nuances de especialidades que são mais raras, né? São mais incomuns da gente ver. Mas nós temos bastante. Nós tivemos, por exemplo, hoje um cara que faz muito sucesso aí fora, que é o Estevão Gaibo. Ele foi membro do BNI, né? É mesmo? Foi no Excelência, lá onde o Lucas Ah, que legal, não sabia. Isso, não. E ele participava de qual cadeira? Ele era stand-up. É mesmo? Ah, sim, sei quem é. Sei quem é. Ele teve no Faustão, não foi? Não, Tá, ele ele vive, agora tá indo direto no Faustão. ele teve lá, antes do Natal, ele nos visitou. Foi agora que você falou, eu tô lembrando. Gente, Sim. Ele esteve aqui com vocês? Ah, aqui não. lá no grupo Ele dele. teve no grupo. Excelência. Ah, entendi. Ele teve no Excelência. Mas foi bom que você tocar nesse ponto, que eu ia até ilustrar, porque às vezes tem gente que pode estar ouvindo, pô, é um grupo de empresários, né? Então é indústria, mas eu acho que o BNI ele é muito democrático nesse ponto, né? Sim. Então você tem ali desde o professor de aula particular até a doceria que está fazendo o bolo e o tutor de empresários, né? Então não é muito, engloba várias áreas. Na verdade, a pessoa que você está falando como tutor é conselheiro. Conselheiro, Conselheiro empresarial. Eu estava tentando buscar a palavra aqui, conselheiro empresarial. Conselheiro, que é uma coisa muito forte, porque é conselheiro de empresas muito grandes. Exatamente. Então você vai desde de itens de consumo como o doce, né? Você vai ou um restaurante, fotografia, aula particular. Nós já tivemos, você falou de doce, nós já tivemos um rapaz que fazia só quindim. Só quindim. Só quindim. Mesmo? Vendia quindim. E vendia Se eu quisesse vendia chegar demais. no BNI, nessa reunião e ocupar a cadeira fazendo brigadeiro, eu E podia. era da equipe que você participou. Foi antes. Foi antes? Ainda Foi não. antes de você entrar. Não, foi antes de você Você entrar. não ia lembrar, ia ser Não tem como não lembrar. peso 1 a 1. Tinha quindim de Eu não 40, 50 sabores diferentes. sabia mesmo? dessa, não. Gente, cadê essa pessoa que eu amo, quindim? Ah, legal. Você fala que da minha trajetória, eu não sou do interior de Minas, né? Sou do região do Vale do Aço. E eu fiz faculdade fora, vim para BH fazer especialização, me certifiquei, credenciei como assessor, ingressei no mercado financeiro e precisava me conectar com pessoas. Eu preciso gerar negócio, preciso conhecer, preciso estar inserido na sociedade. E quando eu fui apresentado pelo BNI, pelo próprio Matheus, eram 56 pessoas, se eu não me engano, no meu grupo, de diferentes áreas, me ensinando coisas completamente diferentes, coisas que eu nem sabia que existia. O desafio ali era, meu Deus, eu preciso retribuir o tanto que eu estou aprendendo aqui. Que de mercado financeiro tá tranquilo, mas agora de gerar negócio, de ouvir, de aprender, de me comunicar, o valor foi quase inestimável durante esse processo. E eu acho que esse é o principal sentimento que nós empresários temos, né? É um sentimento meio que de obrigação de ajudar o outro, porque nós estamos sendo ajudados, né? Sim. Então a gente fica com uma dívida, entre aspas, moral, porque tá sendo ajudado. E a gente fala sempre, ajuda para ser ajudado, né? O caminho é inverso, né? Você ajuda primeiro, você contribui primeiro, aprende o negócio dele para depois ser ajudado. E é uma filosofia meio diferente daquilo que a gente aprende na escola, né? Que a gente passa a olhar para nós só, esquece que tem um ecossistema em volta, né? Sim. Hoje, se eu quiser ir numa reunião interna, por exemplo, estou em Miami, estou em Portugal, tem um BNI lá, eu posso participar lá? É possível participar? É possível. Nós temos um site no BNI Internacional que tem todos os países lá e você consegue achar a região onde você está, o grupo que tem mais próximo e você se inscreve para ir na reunião. Bacana, cara. Show de bola. E hoje você como diretor, diretor executivo? Eu sou diretor executivo e diretor distrital. Então, Belo Horizonte, região metropolitana, eu sou executivo. O que é essa diferenciação? Porque o BNI é uma franquia. E aí, enquanto franquia, a gente adquire o direito de exploração da franquia. Então, esse é o diretor executivo. Da região.
Belo Horizonte, região metropolitana. No estado, eu fiquei com a incumbência de identificar esses diretores executivos para o resto do estado, treinar e dar apoio para eles, não só aqui como em Recife também. Essa figura se chama de diretor distrital. Ah, entendi. A gente se torna um sócio minoritário daquela franquia. E tem a hierarquia de ser o diretor do Brasil, vamos dizer assim? É o diretor do Brasil, é o diretor nacional. Né? Então, assim, eu estou abaixo do diretor nacional. Quando eu sou distrital, eu fico entre o nacional e o executivo. E eu estava querendo falar uma coisa atrás, aí acabou que eu estava esquecendo, aí lembrei. Sobre como que funciona o processo de gestão das equipes, né? Porque você entra numa equipe, você não entra porque você quer, você tem que ser aprovado, né? Aquela equipe tem que ter essa vaga para você, e pelo menos para mim foi uma constante prova. Eu tinha que não provar, mas era um exercício, né, de me destravar, porque você começa a ter que, você tem que falar em público, você vai ter que... Toda semana. Eu acho que você está entrando em vários pontos, né? Primeiro que para entrar, nós temos que ter a cadeira vazia. Isso. Sim. Depois nós passamos por uma entrevista. Exatamente. Aí você tem que ser aprovado na entrevista. Aí quando você chega na reunião, todas as semanas você apresenta o seu negócio, 30 segundos, 1 minuto, depende da equipe. E aí você fala toda semana, você levanta e fala para todo mundo, né? Só que você está num ambiente seguro, então é mais fácil de treinar, né? Sim. E umas 2 ou 3 vezes por ano você acaba tendo um tempo maior para fazer uma apresentação maior. Então você também tem que preparar a apresentação com slide, com alguns artifícios para mostrar com o que você trabalha. Então aí começa uma parte de aprendizado, né? De se soltar para falar em público, que muita gente não consegue fazer, né? Que é um dos maiores medos que a população, que o ser humano tem, né? Eu gosto muito de lembrar do caso dos conselheiros, né? De empresa. É um casal e a esposa, quando entrou no BNI, morria de medo de falar em público. Hoje se deixar, ela fala para 1.000, 2.000, 3.000 pessoas tranquilamente, né? Então o BNI funciona como uma escola também nesse sentido, né? Muitas vezes as pessoas chegam para a gente e falam assim, é o antes e o depois do BNI, né? Sim. Então isso realmente é um ponto muito, muito interessante. Eu, enquanto diretor, aprendo muito. Eu vejo muito nitidamente quem era o Eugênio antes, quem é o Eugênio agora, né? Minha formação é em exatas. Eu sou formado em matemática. Matemática. E atuei muito tempo na área de tecnologia. Então, assim, hoje eu tenho que lidar praticamente com pessoas, né? Então, assim, eu estou na área de humanas. Então, é muito diferente. Então, muda muita coisa. Você já concluiu que eu ia falar, era isso mesmo, né? Porque, para mim, eu tenho essa dificuldade, né? Não no papo informal, na hora de conversar no meio de todo mundo ali, na hora que você chega na reunião, eu tenho uma desenvoltura muito boa, eu consigo me expressar muito bem, mas na hora que tá ali todo mundo olhando para você, no início era aterrorizante. E nós estamos falando só das apresentações Só da apresentação semanal. 30 segundinhos, levanta ali, meu nome é Lucas. E quando você começa a assumir funções dentro da equipe? Isso que eu ia falar. Aí vira presidente, vira secretário, vira tesoureiro, vira VP, né? Vice-presidente. Então, assim, você começa a ter mais visibilidade, mas em contrapartida você também tem que se expor mais. Exatamente. O ponto é isso que eu ia falar, porque são os próprios membros que fazem a gestão do grupo, né? Então, na hora que você se inscreve, né, quem vai ali vai te receber, ou quem vai depois preencher sua ficha, fazer a sua entrevista, são os próprios membros daquele grupo que estão ali fazendo um trabalho para ter exatamente também mais visibilidade, mas é um trabalho ali para fazer o grupo crescer, né? Então são os próprios membros que estão trabalhando para fazer o grupo perpetuar e ficar cada vez mais eficiente. E é importante a gente olhar para o BNI, as equipes elas crescem, tem que ter uma forma organizada de crescimento, ela não pode inchar, porque senão do mesmo jeito que ela incha, ela vai minguar.
Então, as especialidades têm que começar a se ligar. Tem que dar match, né? Elas têm que começar a ter uma ligação, que é o que a gente chama de esfera de contato, né? A esfera de contato são especialistas que têm clientes em comum. Eles fazem coisas diferentes, mas o cliente é o mesmo. Exemplo disso, a área da construção é muito fácil de entender, né? Você tem o arquiteto, o engenheiro, você tem o gesseiro, você tem o eletricista. Nós temos hoje uma pessoa dentro de uma empresa, de uma das equipes que faz a parte hidráulica, projeto hidráulico, né? Projeto elétrico, Projeto aí todo mundo... ar-condicionado. O Matheus, que é sócio de vocês, entrou fazendo projeto elétrico. Projeto elétrico. Boa memória. Tá, a câmera tem que... Ah, é verdade. E uma coisa que eu fiquei curioso agora. Você, como formado em matemática, trabalhou em TI, lidando com pessoas no mercado financeiro, qual é a área que mais te atrai hoje? Já estava conversando, eu já sei um spoilerzinho aqui já, mas... No mercado financeiro, assim, eu comecei a estudar um pouco do mercado financeiro há pouco tempo, mas eu estou me identificando muito com a parte de ações, mas não compra e venda de ações, né? É mais para trabalhar a parte de dividendos. Entendi. Então, estou gostando muito do que eu estou lendo e estou me identificando muito com essa parte. Ser sócio da empresa, né? Atribuiu um pouco a filosofia que você tem como diretor do BNI, como começou lá atrás agora e está replicando ela. Eu, na verdade, assim, voltando um pouco lá 10 anos atrás, quando eu entrei para o BNI, quando o Ricardo e o Zé me chamam para fazer um treinamento de diretor, eu começo a conhecer a filosofia do BNI e faz muito sentido para mim, porque é uma maneira da gente fazer um mundo diferente, né? Um mundo onde é mais colaborativo. Entendi. E talvez o que você falou faça muito sentido. Dividendos é uma parte de você ser dono de uma empresa, acreditar naquela empresa, confiar nela, colocar dinheiro lá dentro e receber dividendos depois por isso, né? Ser compensado por isso. Então é uma forma também da empresa tem que ter credibilidade com o acionista, né? Com a pessoa que comprou as ações. Então parece muito com o BNI nesse ponto, realmente. Você prefere ser sócio da empresa e receber os dividendos ou tá atuando nela igual é no BNI? Cara, eu hoje tenho uma atuação no BNI que eu quero ter mais tempo para a família. Então, para eu administrar outras empresas não é muito foco. Entendi. Então, talvez isso seja uma das coisas também que está me atraindo nas ações, né? Porque o BNI não é uma empresa que eu quero me afastar, mas toma tempo, né? Então a gente tem que pensar na parte estratégica, de como as coisas vão acontecer, levar para mais e mais pessoas, porque eu sou fascinado com a filosofia do BNI e eu acho que nós temos por obrigação levar para mais pessoas. E é uma maneira da gente fazer um mundo diferente, um país diferente. Sim. A gente se apoia entre os empresários, a gente não fica esperando resolução de governo. Então, independente de qual pessoa ganhou para presidente do país, isso não é o nosso problema hoje. O nosso problema é trabalhar a metodologia de tal forma que todo mundo está se ajudando. Perfeito. Né? Então, isso faz com que o país consiga girar. Né? E o governo tem que se preocupar com as 3 áreas básicas, né? Saúde, segurança e educação. Agora, é de cada político como é que eles vão cuidar disso, né? Se eles vão se envolver com outras estratégias, com empresas também, isso é com eles. Mas nós, dentro do BNI, nós estamos lidando com empresários, né? E isso faz muito sentido para mim. Perfeito. Eu ajudar o outro empresário a se manter no mercado, porque se ele se mantém no mercado, ele também vai me ajudar a me manter no mercado e vira um ecossistema muito bacana. Sim. Fora que tem uma coisa que se fala muito pouco, que é na economia sustentável, né? O BNI ajuda o dinheiro a circular dentro da região onde ele está. Nossa, sim. Então, se vocês pararem para pensar, qual que é a ideia de uma... Vamos sair de Belo Horizonte e vamos para a cidade do interior. Na cidade do interior, a primeira coisa que você ouve é assim, eu preciso de um arquiteto, vou buscar lá na capital. Antigamente era antigamente era isso mesmo. Tinha muito disso. Hoje tem menos, mas hoje, se você olhar... No médico lá na capital. E médico aqui em Belo Horizonte, não. O certo é ir lá para São Paulo. Não é? Então, assim, o cara de São Paulo tá indo para Miami. Mas sabe que a minha esposa é de Ouro Preto e aqui do lado
E eles têm essa cultura. Sim, mas essa cultura existe. Sim, aí não. Eu falei que hoje menos um pouco, mas ainda... Sim. Existe. Então, assim, e aí o cara sai daqui para fazer uma cirurgia em São Paulo, sendo que tem bons médicos aqui, por que ele tem que sair daqui para ir para São Paulo? E muitas vezes é uma questão de ser referenciado, né? Se eu acredito no médico que está fazendo serviço aqui, que está fazendo a cirurgia aqui, e eu aconselho para vocês, eu estou transferindo a minha credibilidade para aquele médico. Então, se vocês confiam em mim, vocês vão passar a confiar no médico também. Isso acontece com arquiteto, com assessor de investimentos, com professor de aula particular, com qualquer especialidade, né? No nosso trabalho, ele funciona praticamente em cima de referência. Sim. Né? Porque a gente está cuidando do patrimônio do cliente, patrimônio da pessoa. Né? Então, e é bacana, você tocou num termo que é muito do BNI, né? Referência. Referência. A referência as pessoas conhecem no mercado como indicação, só que no BNI tem um pouco de uma coisa diferente, uma pitada diferente na referência, né? Que diferencia ela da indicação. A gente trabalha aquela indicação antes de chegar no fornecedor. Então, se eu sei de alguém que tem dinheiro, que quer investir, eu vou falar com aquela pessoa, vou ouvir aquela pessoa e vou trazer para vocês já com a indicação que vocês são os melhores profissionais que eu conheço. Exatamente. Isso é uma referência, porque indicação eu vou no Google, pego o telefone, está aqui o telefone. Eu posso te entregar... Não é um lead. Eu posso Nesse caso seria um lead, né? Não é uma indicação. Eu posso pegar meu telefone e entregar para vocês. Tem mais de 6 mil contatos aqui. Agora, vocês vão ligar para essas pessoas e vão falar assim, não, aqui é o Lucas, aqui é o João. Que Lucas, que João? Você está com o telefone do Eugênio por quê? Você roubou o telefone do Eugênio? Então, assim, não, a gente faz um trabalho antes. Eu ligo para a pessoa, falo, olha, o João vai te procurar aí e ele é especialista em investimentos. Então, você está precisando de fazer investimentos, ele vai te procurar para te orientar aí. É meio caminho andado, né? Vou te dar um contraponto que não só a referência, tá? O convidado é muito importante nas reuniões. Eu falo que na época, antes da pandemia, ainda quando era presencial, eu conhecia uma pessoa como convidada e no meio da pandemia ela me tornou me procurar, visto dada a importância que ela viu, a necessidade de alguém ali auxiliando ela a administrar e a cuidar do seu recurso. Era uma cliente na época de mais de 7 dígitos que dificilmente eu conseguiria acessar ou conhecer no meio de uma pandemia. Sim, e isso é muito comum dentro do BNI, ainda... Nessa virada de ano eu estava levantando alguns números do ano passado, porque há uma estatística dentro do BNI que diz que 25% a 30% dos negócios fechados no BNI são com convidados. Nossa Senhora. E aí eu não tinha esse dado. Eu fui pegar essa informação em algumas equipes nossas, né? Eu tive equipe que bateu 14% dos negócios fechados com convidados, mas tive equipe que bateu 44%. Não. 44% dos negócios vieram dos convidados. Então, assim, eu ainda não cheguei na equipe para comentar isso, esse é um dado novo, mas, assim, a importância do convidado naquela equipe é muito grande. Sim. Muito grande. Então, assim, e você tem um ambiente todo propício para você conhecer 300, 400 pessoas por ano com uma certa proximidade, né? Uhum. Então, é muito mais fácil. Exatamente. Então, convidado, você tocou num ponto muito importante, sabe, João? Convidado é realmente uma chave muito importante para o BNI. Eu tive essa felicidade. E comentando isso, o Lucas foi como convidado essa semana também. Pois é. A gente vai como convidado, a gente tem a oportunidade de conhecer outras pessoas, né? Porque você está ali no seu grupo, né? Mas você estava falando de, eu posso ir numa reunião lá em Miami, por exemplo, né? E você pode ir numa reunião aqui, né, em Belo Horizonte, sendo membro ou não sendo membro, né? Se conhecer alguém, você pode ir numa reunião, conhecer várias pessoas, né? Se fizer sentido, eventualmente você pode até virar membro ou não. Mas o termo como é que fala? É oxigenar. Mas eu vou um pouco além, sabe, Lucas? Eu sou muito do conceito que o BNI é um celeiro de fornecedores por excelência. Legal. Então, quando o convidado vai lá, ele tem contato com 20, 30, 60 pessoas. Na Índia, com 200 pessoas, né? Porque na Índia tem grupos com 200 pessoas. Que isso. Você faz reunião com esse tempo? Na Assembleia? O meu tá com 56. Não, e as reuniões...
São, em vez de 1h30, são 2, mas eles Fluido no mesmo cumprem, dia. Tem que cumprem ser o uma tempo. maior. Cumprem o tempo. Mas eu estava falando com relação ao... A gente Fugiu. tá falando da oxigenação do convidado. Do convidado. fugiu aqui um pouco o conceito, né? A gente tava falando da importância do convidado, que você pode ir num outro grupo, aí você vai conhecer outras pessoas, que você não está ali no seu grupo, você tem a oportunidade de conhecer outras pessoas, eventualmente até virar membro. E aí eu estava falando para vocês que o convidado, ele vai para conhecer os membros que estão ali. E se ele gostar, foi o que você falou, eventualmente ele pode até virar, né, membro também. Mas todo mundo que vai pode precisar de um advogado, de um contador, de um assessor de investimentos, igual você teve lá. Sim. Né? Então, ele está conhecendo um celeiro de fornecedores por excelência. Sim. E isso é muito forte, porque assim, nós temos a entrevista para entrada, sim, mas eu falo muito. Como é que você baliza alguém com 1 hora? Hoje, uma empresa que vai contratar alguém, o RH às vezes faz 5, 6 dias de entrevista com a pessoa, de testes e tudo. longo. O BNI, ele é autosseletivo. Ele é autosseletivo. Se vocês pararem para entender um pouquinho isso, se a pessoa não fizer um serviço de qualidade, ela vai receber referência? Não vai. Se ela não recebe referência, por que ela se mantém dentro do BNI? Pois é. Então, por ele próprio, ele vai acabar saindo. Mas nós ainda vamos além, né? Pelo contrato que cada membro assina, ele pode entrar em probatório. Então, ele pode ser retirado do grupo se ele não cumprir aqueles compromissos que ele estabeleceu. Então, eu falo muito, o BNI é regulado nesse ponto. Eu podia até nem ter entrevista, deixar as pessoas entrarem, que o próprio BNI, o ambiente, vai selecionar as pessoas. Sim, sim. Então, e vocês perguntaram de case, tem muita. Eu comecei a falar do geladinho gourmet. Assim como o geladinho gourmet, tem outras empresas que a pessoa entra, empresa, e começa a se organizar para poder crescer, para poder atender. No seu grupo mesmo tem uma pessoa que faz bolos, né? Tem. Então, se você olhar bem pro obrigado pelo negócio fechado, porque lá no BNI tudo é mensurado, o obrigado pelo negócio fechado dele semanal é em torno de 5, 6, 7, 8 mil por semana. Tem toda semana tem. Não é cortando sábado, não, mas o tempo é bom demais. Nossa, vontade completa da semana. A escolha de a gente fazendo uma analogia, assemelhando uma coisa com a outra, você gerar uma referência, tenta fazer muito parecido com você escolher uma ação para você comprar. Sim. Às vezes você olha em vários sentidos. Você falando isso em vários sentidos. Porque, por exemplo, comprar um bolo que custa R$100 é fácil de você comprar para testar. Comprar um imóvel, você não vai comprar um imóvel para testar o serviço do cara. Então, quando você vai indicar uma pessoa que tem um valor agregado muito mais alto, você está indicando a pessoa sem você ter usado o serviço, né? Mas e as mesmas coisas com a ação. A ação, uma mais barata, você vai brincar de comprar a ação, tudo bem. Sim. Você não perde tanto dinheiro. Agora você vai comprar uma mais cara, você vai ter poucas ações que vão te dar um pouco dinheiro em termos de dividendos, mas vai ter uma segurança também, né? Então, tudo isso é importante. A credibilidade que está sendo trabalhada ali dentro. Você conhecer o negócio, né? A referência você gera a partir do momento que você conhece o que outra pessoa faz. É por isso que também tem um tempo de maturação. Desculpa te... Às vezes você não sabe exatamente os números dela, se são bons, a precificação exata do trabalho de quem tá, de um contador ou de quem faz um bolo, por exemplo. Mas você sabe indicar visualmente se a pessoa é bem aparentada, se ela conversa bem, se ela passa credibilidade. As outras pessoas comentam se ela tem boas referências. Apesar de não ser um diferencial, mas infelizmente hoje quem atende bem, quem tem essas características que você está falando, é um diferencial. Sim. É um diferencial. Atender bem hoje passou a ser diferencial. Sim, sim. Na analogia com o mercado, eu até respondi um amigo meu recentemente. Ele perguntou assim, João, você seria... O que você acha de... Acho que posso falar, né? Já comecei já. Pode. O que você acha de Cogna 3, por exemplo? Eu falei assim, olha, eu não teria nem embaixo da ponte. Ele vai, por que você não teria? Eu falei assim, você seria sócio de uma empresa de educação, de uma escola, de uma faculdade agora? Nem entrei no mérito dos números da empresa, da dívida, do patrimônio, nada relacionado ao tipo. Se você responder que eu não seria, eu não vejo às vezes como um ramo elementar para ser parceiro nesse exato momento. Se você se enxerga sócio, enxerga dono, que essa é a visão que você vai ter quando você comprar a empresa.
aí você pode talvez dar o próximo passo de estudar os números mais a fundo. Porque no mercado de renda variável é possível você fazer isso. Diferente do empresário que a gente tem no grupo, o número da empresa de bolsa é aberto, você consegue identificar. Então você consegue dar um passo além para tomar uma decisão melhor. Então você conhecer, se enxergar visualmente em ambos aspectos, seja para você referenciar uma pessoa ou para você se imaginar sócio de uma empresa, se conectam muito em você estar presente e tentar reconhecer esses aspectos, né, dar um passo antes de poder indicar o trabalho de outra pessoa. É engraçado, você falou de uma ação na área de educação, né? Eu, além de ser formado em matemática e atuar na área de tecnologia, dei aula em faculdade durante muito tempo. E na época que o FIES era muito forte. Então isso fez com que muitas instituições de ensino fossem para a Bolsa. Sim. Né? O que tornou o resultado delas muito dependente do FIES também. Exatamente. Se vai ter ou não, você fica muito aquém de questões políticas. Porque a gente falou, se você mesmo comentou, tente ficar o menos refém da política e seja mais, né, que a pessoa que guie seus próprios caminhos. Porque se ter ou não ter o FIES depende de alguém lá no governo para dizer se chancelar. Aí sim a empresa pode ser lucrativa, pode ter valor, mas eventual caso contrário, se ela não tiver lucro, dificilmente ela vai dar os nossos gloriosos dividendos, né, que vão fomentar o nosso caixa. É muito da credibilidade que cada empresa vai ter, né? O BNI funciona em cima de credibilidade também. Você tocou num ponto, no negócio do atendimento, né? Acho que é legal também a gente bater nisso um pouquinho, não bater, né? Mas ilustrar, porque essa parece ser, pô, mas lógico que a pessoa tem que prestar um bom atendimento. Sim. Coisa, né? Como assim, você tá oferecendo um serviço, não presta um bom atendimento. Mas isso é tão importante e não é sempre que acontece, não é sempre que é frequente, que às vezes a gente pega casos de clientes, acho que a energia tá nos colaborando. Não está colaborando. Deixa eu voltar. Então, no caso do atendimento, por exemplo, às vezes você quer uma pessoa, às vezes só para te ouvir, né? Trazendo para o nosso negócio, né? A pessoa entendeu da carteira, às vezes tem uma certa volatilidade ou tem algum ativo de renda variável e ela entende que aquilo ali que é volátil, que pode cair, mas ela está com uma dor. E se você não prestar um bom atendimento, se você não estiver lá para ouvir e para acalentar aquilo ali de um certo, que é um pouco do nosso trabalho também, né? Por mais que você preste um bom serviço, se o seu atendimento não estiver alinhado, também não vai ficar. O que você está falando vai muito por um outro exemplo um pouco similar. Eu vim de fora e encontrei com vocês aqui agora. Está na hora do almoço. Nós estamos numa região que tem muito restaurante. Eu vou perguntar para vocês, onde que eu posso comer uma boa comida mineira? Vocês vão me indicar. Claro. Mas provavelmente vocês não conhecem o dono. Provavelmente vocês não conhecem o dono. Obviamente não. E aí o que acontece? Eu fui lá, almocei, mas eu não fui bem atendido. Que eu chego e comento com vocês. O que vocês podem fazer? Nada. Não recomendar mais. É verdade. No BNI, ou até mesmo nas ações, a gente tem com quem conversar. Né? No caso das ações, tem um departamento, geralmente a empresa que está na bolsa tem um departamento para receber relação com o investidor. Exatamente. Presta conta de uma forma ou de outra, né? No BNI, se você me referenciou um restaurante do BNI, você vai chegar para o dono do restaurante e vai dar o feedback para ele poder melhorar. Ele tem a chance de melhorar. A chance. Perfeito. Entendeu? Então, assim, isso é importante. É importantíssimo, porque novamente, eu falei lá atrás, acho que o BNI acaba sendo uma grande comunidade, então é isso que você falou mesmo, né? Poxa, agora, Lucas, aquilo ali, o meu amigo falou que não tá legal, eu tenho que ser humilde também de aceitar a crítica, nossa, eu tô tentando te ajudar, né? Você tocou num outro ponto que, assim, nós falamos de valores do BNI, né? Poucas pessoas sabem porque a gente divulga 7 valores, mas o BNI tem 2 valores que são ocultos, né? Um deles é a humildade. É mesmo? Um é humildade. Por quê? Porque todo empresário, se ele não for humilde o suficiente para entender que precisa de outra pessoa no mercado, ele vai ter que ir sozinho. Nossa. Ele vai ter que ir sozinho. Para e pensa. Eu tenho que entender que vocês podem trazer bons clientes para mim e eu trazer para vocês.
É uma troca, mas é uma troca que tem que ter humildade, porque se eu for arrogante, eu Não vai. não vou passar por esse crivo. Com certeza. Assim, não quero entrar na questão do que aconteceu lá, mas teve um caso lá de uma pessoa que entrou num grupo, mas aí ficou pouquíssimo tempo, achou que ia entrar e rapidamente ia ter resultado. E quando as pessoas foram tentar explicar, olha, calma, não tem nem um mês que você está aqui. Mais uma vez comparando com as ações, né? Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Familiaridade, calma. Eu não imaginei que tinha tanta similaridade. Pois é. A gente está descobrindo isso aqui. O negócio tá Mas maturando pô, ainda, mas- calma. Calma, né? Olha só, a gente está fazendo isso aqui. Confia. Tá todo... Olha quantas pessoas estão aqui que dá certo. Calma, não, né? Não, e eu falo muito com as pessoas que querem entrar no BNI que se você quer resultado de curto prazo, não entra. Eu não quero o dinheiro da pessoa para entrar no BNI por Mais uma curto prazo. similaridade. Aí é. Então, assim, o mercado financeiro, você vai entrar por pouco tempo para fazer o quê? Para renda fixa, para Pra poupança. manutenção ali no Para máximo. nada. Agora, para ser um investidor de verdade, é de médio e longo prazo. E é A gente tá plantando cheio de curto prazista aí. Quando você pega um planejamento financeiro feito para um longo prazo, né, o segredo é você ir plantando gradualmente, dando a manutenção, aparando as arestas, aí com o passar do tempo você começa a enxergar as oportunidades, para você começar a dar forma, dar cara, se identificar, é um processo de construção. O BNI é a mesma coisa, você vai semana, conhece, faz um a um, cria afinidade, se aproxima das pessoas que você tem mais relacionamento ou que tem mais familiaridade com o seu trabalho, aí você vai começar a criar identificação com algumas áreas, aí você começa a receber a referência, é um processo Eu vou de até um construção. pouquinho mais longe, porque para mim network é muito mais do que só conhecer pessoas. É você organizar a sua empresa. Sim, Por vários motivos. Primeiro que se você organiza a sua empresa, você sai do operacional e consegue se dedicar para conhecer pessoas. relacionamento. Segundo que quando você conhece pessoas, você está trazendo demanda para dentro da sua empresa. E quando você traz demanda, você tem que saber atender. Tem que ter capacidade de atendimento, porque se você não tiver capacidade de atendimento, você vai se queimar. Então, para mim, network é muito mais do que só fazer relacionamento, né? Nesse sentido. Começa pela organização da empresa. Sim. Então, se você não se organiza, se você não tem pessoas para te ajudarem na organização dentro da sua empresa, você tem que procurar fora, terceiriza. E aí, dentro do BNI, mais uma vez, você tem um celeiro de fornecedores de qualidade para te ajudar a sair do eu empresa. E aí, como você bem disse, Lucas, a questão do tipo de empresa que nós temos, nós podemos ter desde o eu empresa até uma empresa grande. Eu lembro de uma história que os meus sócios contavam, que lá em Portugal, uma empresa que é acionista de vários shoppings, estava em todos os BNIs. E por que eles estavam? Se eles tinham facilidade de penetração no mercado. Porque os empresários precisam de salas, de loja. Então, todo empresário precisa. apesar do BNI não ser para você fazer negócio com os membros, você acaba fazendo. Faz. Na verdade, não é exatamente para isso, mas você faz porque você quer fazer. Se você tem ali num grupo de tantas pessoas que você conhece, você precisa eventualmente você vai precisar de algum daqueles serviços que estão ali, você faz negócio Com certeza. E o objetivo, na verdade, quando a gente estava falando do curto prazo, não é curto prazo, porque eu tenho que treinar aquelas pessoas, eu tenho que ganhar a confiança daquelas pessoas para que elas me indiquem para a rede de contato deles. Exige um grau de amadurecimento. E esse é que é o bacana do BNI, né? Porque se você tem uma equipe com 20 pessoas e você quer fazer negócio com aquelas 20 pessoas, a hora que você fizer, acabou. Acabou. Mas se você faz com a rede de contato deles, aí a capilaridade é muito grande, né? Porque eu conheço o João tem uma rede de contatos e você faz parte da rede de contatos. Então, se eu não te conheço, eu vou chegar até você pelo João. Mas você tem a sua rede de contatos. E se você gostar do meu trabalho, também vou indicar. Você também vai acabar me indicando, apesar de não ser mais membro do BNI. De não ser membro do BNI, mas você foi atendido por mim através de um membro do BNI
que transferiu para você toda a confiança que tem no meu trabalho. Sim. E essa confiança começa a ser passada em vários níveis. Nós Você já vai criando tivemos, uma rede, né? nós já tivemos pessoas dentro do BNI que já contabilizaram até 18º nível, aqui em Belo Horizonte, né? Então, um cara que foi pegando e falando assim, João, o meu negócio funciona assim, assim, assado. Beleza, eu tô te indicando pro Lucas. O Lucas é o primeiro nível. Aí o Lucas me indicou para outra pessoa, ele me indicou para o Matheus. É o terceiro nível e por aí afora. Teve um cara que contabilizou 18 níveis. Que isso, cara. 18 níveis. Vou começar a fazer esse mapa. Meu sogro, ele... Pra chegar no 18º nível. Meu sogro, Chegar no ele- 19º eu te falo. Tá bom. Meu sogro não é uma piada, porque eu sei que tem uma teoria por trás, mas ele conta como se fosse uma coisa engraçada. Ele virava assim, nossa, eu conheço o príncipe da Inglaterra. Eu conheço o príncipe da Inglaterra. Eu falei assim, como assim, Zé Renato? Por que você conhece? Não, eu conheço o diretor da minha empresa. O diretor da minha empresa conhece o dono da minha empresa, que é um indiano. O indiano fez uma festa de casamento para a filha dele que chamou o príncipe da Inglaterra. Logo eu conheço o príncipe da Inglaterra. Eu tô a 7 pessoas de conhecer o príncipe da Inglaterra. É a teoria dos 6 graus, né? Exatamente, Eu eu tava teoria. tentando lembrar. A teoria dos 6 graus, que hoje com com a internet até falam que não é mais 6. Né? Não. Não, são 4 pontos alguma coisa. A teoria é que você tá 6 pessoas de qualquer pessoa do mundo. Exatamente. Isso, exatamente. Resume um pouco a essência do que a gente estava comentando. A gente fala muito disso dentro do BNI e tem uma outra teoria que é a teoria de Dunbar, né? Eu tenho um telefone com 6.000 contatos, mas eu não tenho condições de ter qualidade de relacionamento com 6.000 pessoas. Sim. Então, a teoria de Dunbar, quem tiver curiosidade de pesquisar um pouco, vai subdividir os níveis de relacionamento que você tem com as pessoas. Então, você tem 5, 6 pessoas que são amigos íntimos seus, são muito próximos, com quem você conta com as confidencialidades, né? Passou desse número, já não é íntimo. É um amigo que você chama para almoçar, que você leva no aniversário dos seus filhos, né? E aí vai crescendo no número de pessoas, né? Eu não tenho condições de manter qualidade com 6.000 pessoas. Sim. Eu posso até mandar uma mensagem de parabéns, mas Sim. ligar para 6.000 Já tá pessoas difícil, já é Tem que difícil. ter uma agenda boa ali pra te lembrar desse aniversário de tanto de gente. Com certeza. Cara, bacana demais. Se conversa deixar, a gente estende ela o resto da noite agora. Eugênio, para finalizar, me fala um pouco dos desafios, do que você espera enfrentar como diretor, como você enxerga o BNI, desafios como investidor também, o que você almeja alcançar, você espera e almeja alcançar nos próximos anos? Eu tenho como um propósito independente, vamos esquecer de ser o franqueado daqui, mas de atingir mais de 5.000 pessoas com o BNI. Bacana. Por que isso? Porque eu acredito que é uma maneira da gente levar uma cultura diferente para as pessoas e fazer com que a economia comece a mudar a maneira de olhar para as pessoas, né? De uma forma mais colaborativa. Então eu tenho muito isso comigo e eu ainda vou atingir, né? Esse é o meu propósito. Então esse é o meu grande desafio hoje, é levar o BNI para o maior número de pessoas possíveis. Eu acho que isso, independente de ser o meu negócio, mesmo que amanhã não seja mais o meu negócio, porque há uma filosofia, uma metodologia muito bem estruturada por trás. Eu acho que todo empresário merece isso. Sim. Merece ter essa rede de relacionamentos rica, igual tem no BNI, com todo o aprendizado que a gente tem lá dentro. Quanto às ações, eu sou uma criança. Eu não sei nada, então assim, eu acho que tem que deixar na mão de especialistas. Bacana. Vocês são especialistas nessa área e aí a gente tem que deixar na mão de especialistas. Porque senão, bobagem nós vamos fazer vai virar uma jogatina, né? Eu não acredito muito no mercado especulativo, eu acho que o mercado tem que ser um mercado inteligente, um mercado onde a gente possa fazer investimentos com... A gente sabe que nada é garantido, não tem como prever o dia de amanhã, a pandemia está aí para provar isso. Mas se a gente tiver um pouquinho de inteligência e de pessoas que sabem ficar olhando para os números, é mais fácil. Eu não acho que seja o meu perfil de ficar hoje, sair da estratégia do BNI para poder ficar só na frente de um computador, estudando empresas para quem eu vou ser sócio, estudando números, eu não me vejo dessa forma. Bacana, acho que mais uma coisa em comum, ambas as filosofias têm a ideia de fazer bons negócios. Sim. Mas eu tenho para mim que assim,
nós precisamos educar as nossas crianças. Sim. É absurdo ver como é que no Brasil o percentual de pessoas que estão fazendo investimentos é pequeno, principalmente na Bolsa. E aí, pelos estudos que eu tenho visto, se a gente tem 10 pessoas que estão na Bolsa, 8 entraram porque o juros ficou muito baixo e entrou. Aí quando o juros sobe, vai para renda fixa. Então não é realmente um investidor de Bolsa. Né? De 10, nós vamos ter 2. Sim. Investidor de momento. É, aquele investidor de momento. E a gente sabe que investimento, e falando em bolsa e até outros investimentos que aí vocês vão saber falar melhor, é de médio e longo prazo. Mas tem que ter o planejamento mesmo. Tem que ter um planejamento. Agora, mais do que eu ter pessoas como vocês para me assessorar, eu preciso ter conhecimento para saber se o que vocês estão me assessorando estão me levando no caminho certo. Sim. Então, assim, eu acho que falta essa educação financeira para a nossa população enquanto jovens na escola. Falta, a gente tinha que começar cedo, né? Acho que se eu soubesse o que eu estudei, no metade que eu estudei, talvez não tava depois dos 30 anos, já tinha se acertado. já tinha acertado. É um pouco do trabalho que eu faço com as minhas filhas em casa. Eu tento mostrar para elas agora, assim, como eu já tenho esse conhecimento, essa bagagem. Olha, tá vendo? Se você entender isso agora, a sua vida, quando você tiver a minha idade, vai ser muito mais tranquila. Então assim, eu até estava conversando isso ontem com a minha esposa. Será que a gente ter essa conta investimento para as crianças é bom? Porque vai chegar com 20 anos, eles já têm um rendimento. E se eles têm um rendimento, eles têm, entre aspas, uma independência, eles vão querer o que da vida? Então, assim, mas é importante. Sim. Mas talvez ensinar um pouco o comportamento de que deles, né? Eu tento fazer isso com elas lá em casa. Com a mais velha, fui começar a explicar para ela que se ela pegar metade, por exemplo, se você pegar metade desse dinheiro que você ganhou de aniversário, se você colocar e guardar e não gastar, não comprar lá, sei lá, o slime que você está querendo, ou a boneca, ou um tênis no que você já tem tanto lá, e guardar e você colocar, no mês que vem você vai ter mais do que você colocou. Ela fala, como assim? Fala, não, peraí, então é assim. E é engraçado que assim, eu tenho uma mesada que eu dou para os meninos, os 2 mais novos, e o mais novo tem o dinheiro todo guardado. O de 9 tá lá com o dinheirinho todo guardado, o outro recebe e já tá gastando, né? Então o perfil das pessoas é muito diferente. Então eu comecei a estudar isso para entender também, não só porque eu preciso também pensar no meu futuro, como é que vai ser minha aposentadoria, Perfeito. mas também por causa deles, para poder saber como eu começo a introduzir eles no assunto e a poder ter investimento para eles, mas eu já estou introduzindo na cabeça deles que assim, eu vou fazer um investimento para vocês, mas vocês só vão ter acesso disso depois dos 30 anos. Justo. Primeiro, não tá fácil demais, né? Primeiro por causa de tempo, né? E segundo por isso, porque senão qual é o objetivo deles? Sim. Né? Se a gente pode facilitar para abrir um negócio ou para comprar o apartamento deles, tudo bem, mas agora ter renda passiva sem fazer muita coisa... Já novinho assim, né? É difícil, né? O que eu faço? Se você parar e ver que você podia estar fazendo esse investimento com suas filhas quando elas nasceram, quando elas chegarem com 20 anos, o que é o patrimônio que elas têm? Pois é. Eu gosto desse exercício dela entender que o que ela está ganhando, que hoje ela ganha, né? Que se ela tiver o comportamento de tudo que ela recebeu, um pedaço, ela preocupar em não gastar e guardar, quando ela entrar para o mercado de trabalho, quando ela começar a trabalhar, ela começar a ter o rendimento dela, ela vai ter esse comportamento já nela, para fazer presente. Então, para ela já vai ser normal. Vai ser normal. Eu vou fazer com ela, falei metade. Sonho, né? Vou fazer. Se ela conseguir entender agora, criança, eu ganhei R$10 aqui, eu vou guardar 3, eu não vou gastar. Eu ganhei R$100 aqui, 30, eu não vou gastar. E se isso entrar no comportamento dela, quando ela for começar a trabalhar, ela vai ter isso. Então ela vai sempre, esse aqui já não é meu. Isso aqui é para quando eu fizer 50 pagando. Mas eu até entrei no caso dos meus filhos, que assim, o grande desafio é o mercado que a gente tem, né? Que é um mercado
consumistas. Isso. E as crianças aprendem desde novos a serem consumistas, que é o que você falou da sua menina. Ela já tem vários tênis, quer comprar mais um. Exatamente. Né? Então, assim... E as coisas são feitas hoje para acabar rápido, né? O celular hoje... E o mercado, o mercado te vende isso. É o que ele está te vendendo. Ele quer que você compre o tempo inteiro. Então, assim, a gente tem que desensinar isso para as crianças, né? Ah, mas como é que vai ficar o mercado para ele poder evoluir, para poder girar essa coisa toda? Gente, o mercado vai continuar girando, só com uma questão de necessidade de verdade, né? Uma sustentabilidade muito maior, porque chega num ponto que as pessoas vão ficando neuradas. Ah, se eu não tenho o tênisinho que acende a luzinha, eu não estou dentro da comunidade da escola, né? Então, assim, tem que começar a pôr basta nisso. Tem que começar assim, tem que começar e é papel nosso, né, como pais. E se a gente tem esse momento agora, a gente está tendo essa claridade, né, que os meus pais não tiveram, né, não é culpa deles, é culpa da cultura, né, que aconteceu. Agora tentar romper esse padrão, tentar fazer. Sabe que é bacana que você falou uma coisa assim, se eu tivesse esse conhecimento com menos de 30 anos, né? Eu comecei no mercado vendendo picolé na rua, entregando jornal com 9 anos. Eu morava em Itaúna e fazia isso. Então, se eu tivesse esse conceito e não tivesse pegado o dinheiro e gasto à toa, porque eu tinha tudo dentro de casa, eu estava aplicando 100%, eu estava fazendo aporte com 100% do valor que eu estava ganhando. Era pouquinho, mas eu falei com 30 anos, eu também passei, eu comecei a trabalhar com office boy do laboratório do meu pai lá, era 12 anos. Se eu tivesse esse comportamento que eu estou tentando passar para minha filha agora, né, vou guardar um pouquinho aqui. E não só tentando passar para a filha, né, mas se disciplinar também a ter isso, né, porque a gente também é envolto nessa cultura de consumismo. Exatamente. Então, o celular mais top, o carro mais bacana, né, e muitas vezes um carro mais simples nos leva em qualquer ponto, né? Um dos conceitos que trazem, que é muito colocado em educação financeira, é você se pagar primeiro. A gente tem o costume de receber o salário, eu pago as contas, se sobrar eu guardo. O se pagar primeiro é assim, quanto que eu tenho que guardar para mim no futuro? É R$1.000 que é meu compromisso? É 2? É 10? Ah, mas quer dizer que você vai postergar as contas, que você não vai pagar, que você vai jogar para frente? Assim, não, é que você tem que... você se faz um hack mental de que você vai ter que se ajustar àquele padrão. Eu gosto muito da ideia do misto, sabe? Você se paga primeiro e trabalha para economizar para poder no final do mês ainda pôr mais. É bom. Esse é o 2.0. Esse aí, já me paguei no final do mês. Já me paguei todas as contas, sobrou, deixa eu pôr mais um pouquinho. Sensacional. Eu acho que esse é o ideal, né? Esse é o perfeito. Mas tá certo. Primeiro a gente tem que guardar o dinheiro para o nosso futuro, porque senão é difícil romper, mas se a gente começar pelo menos a ter esse pensamento, um hábito, tentar criar o hábito. Pô, legal demais. Eugênio, eu vou fazer o convite para as pessoas que vão ouvir, que estão ouvindo o podcast, de pesquisar, tentar conhecer um pouco mais sobre o que é o BNI. Às vezes eu falo com as pessoas que eu sou membro, elas têm dificuldade de entender. E não dificuldade de entender, na hora que eu explico, pô, que interessante. Então, se você ouvir falar do BNI, quiser conhecer um grupo, né? É fácil de você identificar onde tem um grupo? Nós temos hoje os canais na internet, né? www.bniminas.com.br. Temos o Instagram BNI Minas, então é bem tranquilo de identificar. Mas, assim, uma coisa que é importante, por mais que as pessoas peçam explicação, não peçam. Vai lá conhecer. Vai lá conhecer, vai lá vivenciar. Vai lá tomar um café. Vai lá tomar um café. O mineiro não nega um café. É fácil. Investe R$50 num café, vai a uma reunião para conhecer os membros que estão ali, para ver o que está acontecendo ali. Não dá para explicar, é verdade. Não tem como você explicar o que é. Porque não é simplesmente uma reunião. Nós vamos aqui numa reunião de negócios. É uma reunião de relacionamento, vamos pensar assim, né? Mas acho que na hora que você vai lá e conhece realmente aquilo que pode ser um turning point diferente no caminho da sua empresa. Eu não falo nem para a pessoa entrar para o BNI, mas para saber que existe algum lugar que, se ela precisar de alguma especialidade, que ela vai encontrar fácil. Exatamente. De uma referência, de uma indicação de alguém que já
consumiu às vezes aquele serviço e pode te indicar com mais tranquilidade, sobretudo. Então, assim, eu acho que esse é um ponto, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de achar bons fornecedores para a empresa, para casa, verdade. né? E o BNI tá cheio de bons Tem de fornecedores, tudo, né? Pode de tudo quanto é área. Eu não te falei que tem até mágico, Pois é comediante. às tem vezes. comediante. Então, assim, eu já fiz festa de menino lá de casa com o mágico fazendo mágica lá para os meninos. E veio do BNI, né? Legal demais. Show de bola, bacana. Legal. Eugênio, cara, foi um prazer. Prazer muito foi meu. grande ter você aqui com a gente. João, Agradeço demais pelo convite. obrigado. Espero que o BNI ainda esteja muito A gente presente. ainda nas seja, nossas seja vidas. bastante conectado Com certeza. pelo BNI nos próximos meses. Aí, nos próximos Obrigado por essa oportunidade de apresentar o BNI. Eu acho que todas as oportunidades que a gente tem de falar do BNI sempre me deixam muito feliz, porque realmente faz parte da minha missão hoje, levar o BNI para o maior número de pessoas possível. Porra, show de bola. Legal. Muito obrigado. Um abraço.